Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei a que horas me vão ver. Eu sou Teresa Cunha, e estou-vos a falar desde Maputo, em Moçambique, e queria desde já desejar-vos um ótimo curso e também um módulo que seja do vosso agrado. Este módulo sobre uma hermenêutica crítica das epistemologias do Sul, feminista, e também algumas reflexões sobre o cuidado com a vida. Uh, eu gostaria de vos propor algumas reflexões, um tanto teóricas, mas também depois chamar a atenção para algumas questões que estamos a viver hoje em dia a propósito da sucessão dos conflitos, das pandemias que persistem em aparecer portanto, desafiar este nosso mundo e também os conflitos armados que se estão a suceder. A propósito disso, eu gostaria de vos dizer que em Moçambique, em Cabo Delgado e também nas províncias de Manica e Sofala estão a acontecer conflitos armados muito sérios. A crise humanitária, sobretudo na província de Cabo Delgado, a mais a norte do país, a situação humanitária é muito grave. Temos pelo menos mais de 500 mil pessoas deslocadas da guerra. Temos mortes diretas da guerra, pelo menos 2.000, mas não se sabe exatamente o que está a acontecer, nem em termos de mortes diretas, nem em termos de mortes indiretas com esta guerra. Então, o meu apelo é apenas um apelo à vossa solidariedade, à vossa capacidade de denunciar também estes crimes contra a humanidade e informar-se, porque será a melhor maneira também de pensarem como poderão ser úteis neste trabalho que temos todas e todos que fazer pela paz, porque a paz em Moçambique também é a nossa paz, seja onde for que estejamos a ouvir. Então, a primeira nota, eu apoio-me sobretudo na teorização de Boaventura de Sousa Santos sobre aquilo que ele designou como epistemologias do Sul. E duas ideias principais que eu queria lançar. A primeira é que Boaventura começa por dizer que nós precisamos de reconhecer que há um Sul, precisamos de ir para o Sul e, em terceiro lugar, teremos que aprender com o Sul. Mas o Sul, neste caso, não é um Sul geográfico. Nós estamos a falar daqueles continentes, territórios ou geografias que estão abaixo do Equador, ou aquilo que nós estamos a designar como Sul, embora isso seja também uma construção social e política do mundo. Não, o Sul para Boaventura, aqui epistemologicamente, é um Sul que é uma metáfora. E é uma metáfora do quê? Uma metáfora de todos os conhecimentos gerados pelos sofrimentos que as pessoas têm vindo a experimentar, provocados por três grandes sistemas de opressão: o capitalismo, o colonialismo e o heteropatriarcado. São estes três grandes sistemas de opressão que incluem o racismo, que incluem a homofobia, que incluem as desigualdades sociais, enfim, e muitas outras formas concretas que eles têm de se manifestar. Estes sistemas de opressão geram um sofrimento indescritível a uma maioria da população do mundo portanto, nessa experiência do sofrimento humano são gerados muitos conhecimentos que são muito úteis não apenas para compreender esses sistemas de opressão, mas também para compreender como resistir e criar alternativas a eles. Então, por isso podemos dizer que existe norte no sul, porque existem elites que oprimem outras pessoas, como existem sus no norte, porque também existe pessoas oprimidas exatamente por esses três sistemas de opressão que são que estão a operar geograficamente em todo o mundo. Então, Boaventura alerta-nos para esta necessidade de reconhecer que existem esse Sul, que temos que ir para o Sul para aprender com esse Sul.
porque há um esgotamento dos nossos conhecimentos para resolver os problemas e, efetivamente, quando olhamos para o mundo, todos os conhecimentos que temos gerado neste norte enriquecido, hegemónico, dominante, todos esses conhecimentos parece que não estão a responder aos grandes desafios do mundo, como a paz, como o respeito pelos direitos humanos, substantivamente direitos humanos, como a depredação do ambiente e, portanto, a exploração máxima dos recursos naturais, energéticos e, portanto, a impossibilidade de tratar do mundo e da terra, da mãe terra, como ela merece. Então, este é o ponto de partida para a minha reflexão, mas do ponto de vista feminista e, portanto, da crítica feminista que fazemos às epistemologias do Sul, é que nós consideramos que, e quando eu digo nós, é toda, digamos, uma comunidade feminista que tem trabalhado com as epistemologias do Sul, nós consideramos que não haverá nunca justiça social que as epistemologias do Sul promovem, nem a justiça cognitiva, porque também para as epistemologias do Sul precisamos de haver justiça cognitiva, ou seja, os conhecimentos não estão concentrados num lugar, eles são múltiplos e diversos e todos eles poderão ser úteis para conceber a transformação social que necessitamos, mas não poderá haver justiça social nem justiça cognitiva se não houver justiça sexual. Ou seja, se todas as identidades sexuais não forem não apenas reconhecidas e valorizadas, mas sejam incluídas de forma plena nessa construção, na imaginação desse mundo que precisamos de construir, nessas transformações e todos os conhecimentos que particularmente grupos de identidades sexuais que são oprimidos de forma muito intensa pelos três grandes sistemas de opressão, a que nós chamamos o monstro das três cabeças, esses conhecimentos forjados nesses sofrimentos e nas resistências e alternativas criadas a eles, por esses grupos em específico, não forem tidas em consideração e não apenas tidas em consideração, mas que não estejam no coração, no centro das preocupações sociais, políticas, económicas e epistemológicas. Essa é a nossa grande interrogação e esse era o nosso grande desafio às epistemologias do Sul, quando nós dizemos que não haverá nunca uma transformação social efetiva se ela não for feminista, como não haverá uma democracia substantiva e substantivamente participativa se ela não for também feminista. E não é um feminismo abstrato, não se trata de um feminismo quantitativo, de pensar quantas mulheres estão ou quantas representantes de outras identidades sociais estão nos sistemas ou nas instituições. Trata-se sim de olhar para uma igualdade substantiva de oportunidades e, sobretudo, de não desperdiçar nenhum conhecimento nem nenhuma prática social que nos conduza a um mundo onde mulheres, homens e outras identidades sexuais, sejam elas quais forem, sejam tidas em conta tanto nas suas especificidades como nas suas potencialidades. Por outro lado, esta crítica feminista vem, que há muito, e sobretudo ecofeministas e outras feministas têm vindo a chamar a atenção há muitas décadas para algo que ainda muitas vezes é considerado de menor valor e que é o cuidado com a vida. E, efetivamente, eu creio que a nossa experiência com a pandemia e com as guerras sucessivas, e falo das guerras porque não estou a falar apenas para um norte onde as guerras têm sido exportadas para outros lugares do globo e que, portanto, tem sido muito inteligente em não travar as guerras nos seus territórios e tem, de facto, transportado a guerra para outros territórios do mundo. E falo também dos desastres que chamamos ambientais, mas como se verá,
são ambientais, mas não são naturais. Então, esse cuidado com a vida é fundamental neste questionamento feminista das epistemologias do Sul. E todas estas experiências, sobretudo a pandemia, que atingiu de uma forma extraordinária todo o mundo, todo o planeta, e a experiência dos países do Norte enriquecido, como a Europa, como a Austrália, como os Estados Unidos e outros países do mundo, mas em particular esses, têm atingido de uma forma tão trágica que eu creio que esses debates, que há muitas feministas e as ecofeministas em particular têm travado, se tornou indispensável para as nossas análises e teorizações. E quando falamos de cuidado com a vida, falamos do cuidado com a vida de si mesma e de si mesmo, portanto, dos nossos corpos, das nossas emoções, das nossas mentes, do nosso ser enquanto um ser completo e que não é cortado em vários pedaços. É o cuidado com as outras pessoas, todas as outras pessoas. Estamos a falar dos cuidados tanto com as pessoas da nossa geração, como das gerações anteriores e posteriores, e, por fim, o cuidado com a Mãe Terra. Portanto, são três grandes níveis de cuidado que nós estamos a falar e que nós estamos a chamar a atenção. E porquê? O cuidado é um apelo a uma atenção, a uma escuta profunda, não apenas de quem e do que está à nossa volta, de todos os seres humanos e não humanos, mas uma atenção dada a essa escuta e uma atenção dada às necessidades e potencialidades desses seres humanos e não humanos, que constituem a base, a infraestrutura, aquilo que sustenta realmente a nossa possibilidade de existir, e não apenas existir, mas existir vivendo bem, vivendo com abundância das coisas que nos permitem viver com respeito e viver uma vida, como dizem algumas feministas, gostosa de se viver. Então, esse cuidado com a vida e essa vida no centro das nossas preocupações, das nossas epistemologias, das nossas práticas sociais, é talvez hoje em dia a forma mais insurgente e mais potente de descolonizar não apenas o pensamento, mas também as práticas sociais. Nós sabemos que o colonialismo, articulado com o capitalismo e com o heteropatriarcado, criou um mundo onde a maioria não apenas depende de uma minoria, mas ela é empobrecida sistematicamente, são-lhe retirados direitos, são-lhe expoliados territórios, recursos culturais, recursos de toda a natureza, para promover e para enriquecer uma pequena elite. E esse mundo saído deste ciclo de 500 anos de colonialismo persiste, continua, e nós continuamos a ver que se fazem as guerras nos outros lugares, se exportam os lixos para os países empobrecidos, se vêm buscar todo o tipo de a arte, a cultura, enfim, extrai-se tudo, empobrece-se drasticamente territórios, populações, enfim, florestas, rios, mares, em favor da riqueza e do bem-estar de uma minoria que habita este nosso mundo. Então, esse sistema colonial ainda persiste e no meu entendimento, o colonialismo não acabou. Talvez o colonialismo político, de ocupação territorial, na sua maioria acabou e deram-se as independências nacionais, mas o colonialismo que persiste na ocupação dos territórios através da concessão de grandes pedaços de terra para exploração máxima, do trabalho escravo, das guerras que são travadas em nome, enfim, de interesses obscuros. Esse colonialismo não terminou, ele está cada vez mais agressivo e ele precisa de ser pensado por nós. E claro que para esse colonialismo a vida, seja a vida das pessoas, seja a vida
dos seres humanos e não humanos pouco vale. E, portanto, nós assistimos a guerras cada vez mais cruéis, onde agressões de todo o tipo, assassinatos, raptos, enfim, são levados a cabo para que se possa continuar a fazer a extração maciça e a extração intensiva de todo o tipo de recursos que saem e que vão diretos para transformação, para criar valor acrescentado e que depois são devolvidos às sociedades, muitas vezes a preços incomportáveis. Nós sabemos que as desigualdades no mundo têm vindo a ser aprofundadas brutalmente nas últimas décadas e, portanto, isso leva-nos a pensar que o colonialismo não só não terminou, como ele continua a estar ativamente a ser construído nessas relações extremamente desiguais. Ora, nessas relações extremamente desiguais, a vida não vale nada. Pensar a vida no centro, colocar a vida no centro das nossas preocupações, das nossas epistemologias, das nossas práticas sociais, das nossas políticas, é realmente um grande exercício, um grande desafio à descolonização do pensamento e à descolonização deste mundo. Então queria chamar a atenção para isso e agora daria algumas notas do nosso mundo contemporâneo para começarmos a pensar. A primeira são aquilo que se designa, não é? O pensamento hegemónico designa de desastres naturais. Os desastres naturais são tudo menos naturais. Não se trata disso, trata-se da ação humana que invade territórios, que invade florestas, que invade rios, que envenena a terra e destrói não apenas as relações ecológicas, as relações entre os sistemas, os equilíbrios entre os sistemas, mas cria as condições para que os venenos se infiltrem na terra, invadam os caudais freáticos, e então o que nós temos é aquilo que se chamam as alterações climáticas como uma resposta, portanto, da nossa mãe terra a essas agressões permanentes, a essa guerra contra a mãe terra que estamos a levar a cabo como humanidade. Ora, é preciso pensar que quando nos falam de desastres naturais, é preciso dizer que são não naturais, mas antropogénicos, ou seja, eles são, sobretudo, criações e ativamente criados pela ação humana. E nós vemos isso mesmo também na pandemia, que é a minha segunda nota. A pandemia pelo novo coronavírus é apenas uma pandemia entre muitas que têm atingido o mundo nos últimos 50 anos. Há pelo menos várias outras muito graves, como a ébola, a SARS e outras, a gripe das aves, as vacas loucas, apenas não despertaram tanta atenção porque não atingiram de forma brutal esse norte enriquecido, habituado a viver à custa do empobrecimento drástico do resto das pessoas do planeta. Então pensamos que a pandemia é esta pandemia. Não, são pandemias sucessivas que estão, de facto, a mudar não apenas o mundo, mas também a nossa forma de viver. E essas pandemias são absolutamente antropogénicas também, são provocadas pela ação humana e são muitas vezes zoonoses, portanto, são vírus, são bactérias e são micro-organismos que se transitam entre animais silvestres e o mundo humano porque invadimos os seus territórios de uma forma tão drástica, tão brutal, que depois torna-se impossível, digamos assim, evitar que os micro-organismos não transitem nesses territórios e acabem por provocar doenças para as quais, que para alguns animais silvestres poderão ter poucas consequências, mas para as pessoas humanas têm muitas consequências e consequências de facto trágicas. Então teremos que repensar todo o nosso sistema de pensamento, alterar o nosso vocabulário
e alterar as nossas epistemologias, fazendo questão de dizer que a vida é muito mais do que existir, do que sobreviver e que precisamos efetivamente de repensar tudo isso. E para isso, e é a terceira nota final que quero fazer convosco, é partilhar convosco, aliás, é que nada pode ficar como de antes. E não queremos que o normal volte, porque o normal é um normal que nos mata a uns muito rapidamente, a outras pessoas persistentemente através da pobreza, das doenças, da má nutrição, das guerras, enfim. Mas queremos um outro mundo, um mundo que sabemos que é possível, transformado, com uma perspectiva feminista e da vida no centro. E vejamos uma coisa: a narrativa corrente do senso comum por causa da pandemia da Covid-19 é que a economia parou, que estamos numa luta, é uma narrativa bélica, é uma narrativa agressiva e é uma narrativa sanitarista que nos fala das máscaras, e muito bem, de lavar as mãos, e muito bem, talvez de algum distanciamento social em alguns casos, muito bem, mas esconde muitas coisas. Falamos que os médicos estão na frente da luta, mas esquecemos que a economia, a real economia, a economia da vida, a economia dos cuidados de si, das outras pessoas e da Mãe Terra, não parou, pelo contrário, ela esteve absolutamente operacional e foi ela que tem aguentado a nossa capacidade de resistir e de criar alternativas nesta atmosfera tão difícil que estamos muitas e muitos a viver. E essa economia dos cuidados é a economia que também está dentro das casas, de limpar, de abrigar, de apoiar emocionalmente, de curar, de cozinhar, mas também está nas comunidades, quando as camponesas e os camponeses vão para as suas terras e para as suas machambas e produzem alimentos, processam alimentos que são essenciais, tratam da água que é necessária à nossa vida, costuram os vestidos e tudo o que nós precisamos, limpam e limpam fora de casa também, nas instituições. Os médicos e as médicas estão a curar, mas o que seria da sua ação sem todos os grupos que sustentam a limpeza dos hospitais, dos centros de saúde e que sustentam os arquivos, as farmácias, todas essas profissões, todos esses trabalhos de cuidar dessas infraestruturas que são absolutamente essenciais para que tudo possa acontecer e acontecer da melhor maneira. Então, a economia não só não parou, a economia real, essa economia que produz incessantemente a vida e as condições para que a vida possa acontecer com respeito, com dignidade, ela não apenas não parou, como esteve altamente operacional, e é ela que nos manteve e nos mantém capazes de estar aqui a falar uns e umas com os outros e com as outras. Então, é essas notas e essas reflexões que eu deixaria convosco, agradecendo muito a vossa atenção e estando certa que juntas e juntos vamos conseguir fazer com que outro mundo, que sabemos que é possível, aconteça. Obrigada. Kanimambo.